Grazi, qual tipo de tip é bom para curvatura? Gente, então, as melhores tips são são plástico ABS, né? Por quê? Porque o plástico ABS, ele é um plástico resistente a calor, tá? Então, por exemplo, quando você leva o gel na cabine, que ele esquenta, né? Quando o plástico é ABS, ele suporta essa temperatura, ok? Uma outra coisa que é um plástico fino, é um plástico flexível, né? Então, ele como é que eu vou dizer? Ele me dá, né, possibilidade de fazer essa curvatura. Quando é um plástico comum, que não é o ABS, né? Ele é mais duro, ele é rígido, tá? Ele tem mais probabilidade de quebrar. Por quê? Porque tudo que é rígido quebra com mais facilidade. É o caso que eu falei pra vocês, que quando a gente deixa o gel muito tempo na cabine, ele vidrifica e não tem resistência. Por quê? Porque ele secou demais, ficou duro demais, ficou rígido e acontece essa quebra. A mesma coisa é a tip. Se é uma tip que não é ABS, ela vai ter mais probabilidade de quebra, não vai te dar possibilidade de acurvar essa unha, porque ela é dura, né? E ela não resiste à temperatura. Então significa que, se por exemplo, você colocou a mão na cabine, o gel esquentou ali em cima daquela tip, a tendência dela é ressecar mais, é ficar mais ressecada, tá bom? Grazi, mas quando a tip já tem curvatura bem acentuada, preciso ainda assim curvar bem? Alessandra, quando a tip ela já tem uma curvatura, ela já tem uma pré-curvatura, né? Não tem necessidade de você curvar tanto mais, tá? Mas é importante que você realmente faça o processo como se fosse uma tip que não tem curvatura. Não tem necessidade de você pressionar tanto como você faria com uma tip que não tem curvatura, né? Mas é necessário você fazer o passo de colocar a pinça assim, de dar uma leve pressionada, de você colocar a presilha para poder manter a curvatura. Por quê? Porque quando o gel vai em cima dela, a tendência dela é abrir um pouco, né? Ficar mais robusta ali nas laterais, né? E se você deixar ela abrir mais, o que vai acontecer? Você vai ter que lixar mais as laterais e com isso você pode deixar a parede lateral mais fina, tá? E causar quebra ali na área de estresse. Então, é bom você fazer com que ela mantenha aquela curvatura. Gabriela, Grazi, eu deixo o gel na cabine LED uns 30 minutos, uns 3 minutos e mesmo assim o gel não cura. O que você acha que pode ser? Gabriela, às vezes pode ser o produto também que você está utilizando, igual eu falei, né, gente? Tem gel que não acontece essa polimerização. Defeito do fabricante, vamos colocar assim, né? Então, realmente, o que deveria fazer é realmente trocar o produto, tá bom? Grazi, a fibra de boa qualidade, acredito que seja isso, né? Grazi, é melhor usar uma fibra de boa qualidade ou não interfere no alongamento? Maria, a fibra, é muito bom a gente usar uma fibra de boa qualidade, por quê? Primeiro, não que interfere na resistência do alongamento, né? Mas uma fibra de boa qualidade, a gente consegue hidratar ela melhor com gel, porque tem fibra que você fica ali um tempão ali tentando hidratar ela com gel e ela parece que ela tem uma proteção e parece que ela não deixa o gel entrar ali dentro dela e molhar ela, tá? Então é importante sim que a fibra, né, tenha essa qualidade da gente conseguir fazer essa hidratação nela com gel. É importante que a fibra não dê coceira na gente, né, gente? Tem fibra que é complicada. Então é sim importante você trabalhar com um produto de qualidade, uma fibra de qualidade, para que você também tenha uma qualidade no seu trabalho, né, no seu atendimento, não te dê coceira, não demore demais para poder ficar tentando hidratar a fibra ali numa fibra que às vezes não tá aceitando aquele gel ali, tá? Então é importante isso sim. Ticiane, fico feliz, tá? Fico feliz em saber que realmente o vídeo ajudou aí. Sandra, não, o isqueiro, gente, vamos falar aí, como a gente tá falando de curvatura, né, a gente vai falar um pouco do isqueiro. O isqueiro é um assunto meio polêmico, né, eu acho que
Tem muita gente que tem um certo preconceito do isqueiro, tá? Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: o isqueiro. Toda cliente minha que senta aqui na minha mesa, que eu vou colocar o isqueiro na unha dela, né? Que eu vou fazer a curvatura com o isqueiro, eu sempre falo isso com as minhas alunas. Eu falei, gente, não, tá? A gente precisa saber fazer a curvatura sem utilizar o isqueiro, tá? Mas o isqueiro é uma carta na manga, tá? Como assim, Grazi, uma carta na manga? É uma carta na manga. Então quer dizer que se você fez a unha de sua cliente, você por acaso esqueceu de dar uma curvatura na unha do seu cliente, você vai fazer o quê? Você vai tirar toda aquela unha? Vai tirar tudo para poder fazer de novo? Né? Você vai deixar ela ir com esse dedo sem curvatura para casa, os outros dedos curvados e um dedo sem curvatura, né? Então, eu acho que o instrutor, ele tem que aconselhar o aluno, né, a saber que, principalmente, gente, quem trabalha na mesa, a saber que as coisas na mesa, elas acontecem, tá? Elas acontecem. Então, pode sim não acontecer uma polimerização e a cliente voltar às vezes com descolamento. Quem nunca passou por isso, né? Às vezes a cliente tirou a mão da cabine, você está conversando com a cliente, pode acontecer. É claro que a gente deve tomar, né, total cuidado, mas quem nunca errou, né? Nós somos seres humanos, estamos propícios a muitas coisas, né? Então, mas o instrutor, ele tem que explicar para o aluno que as coisas na mesa, elas acontecem. Então, pode acontecer da profissional esquecer de dar uma curvatura na unha do cliente, pode o profissional às vezes passar a lixa na unha do cliente, esquecer de tirar o corte dela e às vezes dar uma machucadinha na unha do cliente. Então, o que o educador tem que fazer é mostrar para ele o que ele pode fazer para poder consertar isso caso ele erre, né? Então, o isqueiro é uma delas, né? É uma carta na manga, tá? Tirando algumas coisas, por exemplo, o cliente, quando ele tem a unha muito larga, né? Ou essa partezinha do dedo muito gordinha, né? Eu uso às vezes o isqueiro também para poder curvar um pouco mais, para poder deixar mais fechadinha, para ficar mais natural, porque às vezes essa carninha não deixa a gente somente com a temperatura, com a temperatura da cabine ali, a gente conseguir fazer aquela curvatura que a gente quer mais fechadinha. Então eu uso o isqueiro, mas é só em casos importantes, só em casos que eu realmente tenho necessidade de fazer isso. Claro que não é toda cliente que senta aqui, eu vou tacar um isqueiro na unha de todo mundo, tá? Então não é assim, tá, gente? É o que eu falei, tem muita gente que tem preconceito, eu não uso isqueiro, só que tem muita gente também que tem preconceito na mídia, né? Eu não uso isqueiro, mas às vezes no dia a dia, quem garante também que não usa, né? Que às vezes posta uma foto muito fechada e você sabe que às vezes aquele tipo de unha, ela não conseguiria fazer exatamente aquilo que você tá vendo ali, tá? Então, eu sempre falo, tome muito cuidado com o que vocês veem, né? E não tenham preconceito das coisas. A gente tem que ter preconceito do que realmente... Tem muita gente, tem muito instrutor que tem preconceito a esse tipo de coisa, como por exemplo do isqueiro, mas às vezes ensina o profissional os alunos usar um produto que não é de qualidade, né? Então, não tenham preconceito, não tenham medo de errar todo mundo erra, tá? Então erre, porque quem não erra não acerta, né? Então é isso aí. A Tânia falou, gente, a mensagem da Tânia até subiu já. A Tânia falou que às vezes ela finaliza a unha e quando ela vai passar o motorzinho embaixo para poder limpar a unha, ela percebe, né, que o gel ali embaixo está molhado, né? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que quando a mão da cliente vai na cabine, ela precisa estar exatamente onde tem lâmpada, né? Ali em cima ali, ó, a lâmpada tá aqui, a unha dela precisa estar aqui, né? Então o que acontece? Quando a minha cliente, eu tô fazendo a unha da minha cliente e por acaso eu uso muito produto, principalmente na unha de fibra, né? Eu uso muito
muito produto ali e deixa o gel escorrer na parte de baixo da unha, né? Fica excesso de gel na parte de baixo. Se a minha unha tá aqui, ó, essa luz que tá na cabine, ela não vai fazer o gel secar aqui embaixo, tá? Então o certo seria o quê? Colocar a mão da cliente virada dentro da cabine para que aconteça essa polimerização, tá bom? Gente, a Carol tá falando aqui que ela fez um curso de alongamento, mas não ensinaram a fazer a curvatura. Outra coisa também, a curvatura é um assunto muito polêmico, né, gente? Por quê? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem cliente que gosta, tem cliente que não gosta, tem profissional que gosta, tem profissional que não gosta. Mas a curvatura, gente, ela é essencial, tá? É como eu disse para vocês. Quanto menor for o comprimento que você for deixar na unha da cliente, menor pode ser a curvatura, ok? Quanto maior for a unha da cliente, maior precisa ser a curvatura, ok? Mais curvatura essa unha precisa para que essa unha tenha resistência, tá bom? Então a curvatura, além da estética, tá? Ela envolve a resistência, que é o que a gente quer, né? A gente quer uma unha natural, quer uma unha bonita, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer uma unha resistente. A gente não quer uma unha que seja natural, mas ao mesmo tempo a cliente fique voltando daqui a 2, 3 dias falando que a unha quebrou e você tem que ficar refazendo aquele trabalho, tá? Então a curvatura ela é essencial, né? Para que essa unha tenha resistência, para que ela tenha durabilidade, né? Durabilidade de voltar no prazo certo para manutenção. A mesma coisa serve para o ponto de tensão, né? Então a curvatura ela é essencial, tá? Eu sei que às vezes você posta uma unha na internet bem curvada, né? Porque tem cliente que já até gosta da unha bem curvada, ele já começa a acostumar e começa a realmente gostar. Então você posta uma foto daquela polêmica, né? Nossa, muito curvada, nossa, que unha. Mas enfim, a curvatura ela é essencial e o cliente ele não entende, tá? Ele não entende do nosso trabalho. Eu acho que quem entende do nosso trabalho somos nós, né? Então, quando o cliente ele senta na sua mesa para poder fazer o procedimento, às vezes ele pode falar para você, olha, eu não quero uma curvatura, eu não quero um ponto de tensão, né? E aí? Aí vai de você, profissional, falar pra ele, olha, tudo bem, eu vou fazer uma unha sem curvatura em você. Ó, tudo bem, eu vou fazer uma unha sem ponto de tensão em você. E aí? O que vocês vão falar? Ah, Grazi, mas eu tenho que fazer o que a minha cliente quer. Não, a gente tem que fazer o que é correto. Por quê? Porque quando a gente faz um trabalho que não é correto, às vezes a cliente ela quer uma unha sem curvatura, mas aí 3 dias depois a unha dela quebra e ela volta, ela vai falar pra você, minha unha quebrou. E você vai falar assim, porque você não quis o ponto de tensão. E aí, né? Então, é muito importante que quando a cliente senta na nossa mesa, a gente tenha diálogo com ela. Olha, Grazi, eu não gosto de curvatura. Olha, o que a gente pode fazer é deixar uma unha menor, com comprimento menor, e deixar uma curvatura menor também, tá? Mas a curvatura, ela é o que vai dar resistência na sua unha. Você quer voltar daqui a 21 dias com a unha certinha, no lugar? Eu quero. Você quer ir para uma festa, vestir a calça jeans e a sua unha não quebrar no meio da festa? Ah, eu quero. Então ela tem que ter um ponto de tensão, ela tem que ter uma curvatura, tá? Então isso a cliente precisa saber. Então a gente precisa começar a realmente passar informações para nossas clientes, porque nossas clientes elas não sabem, elas sabem que ela quer uma unha bonita, ela sabe que ela quer uma unha de gel, que ela quer uma unha de fibra, mas ela não entende do assunto, ela não sabe que a curvatura é para isso, ela não sabe que o ponto de tensão é para aquilo. Então a gente deve reeducar nossas clientes, explicar para ela o procedimento, ensinar para elas, porque quando ela não tiver mais de repente usando o nosso produto, às vezes ela mudou lá para Santa Catarina, mudou lá para outro local. O que vai acontecer? Ela vai procurar um profissional de lá. Ela já sabe, opa, eu preciso de um ponto de tensão, eu preciso de uma curvatura, então eu vou procurar um profissional que realmente tenha conhecimento técnico, que realmente saiba o que ele está fazendo, tá? Então isso é muito importante. Quando você tem esse diálogo com a cliente de vocês, que você explica para a sua cliente ela começa a entender e ela começa a ver que realmente você sabe do
que você está fazendo, tá? Outra coisa, a cliente falar pra você, eu não quero uma curvatura. Não, tudo bem. Aí o que acontece? Ela começa a ter quebra direto na unha, voltar com unha quebrada, com unha quebrada, com unha quebrada. Chega uma hora que ela vai fazer? Ela vai desistir do alongamento. E você vai perder aquela cliente. E quando ela achar uma profissional, né, que faça o trabalho nela e que explique pra ela, olha, porque eu fiz com uma outra profissional e minha unha ficava voltando quebrada. Aí a profissional vai explicar pra ela, olha, de repente é porque não tinha uma curvatura, não tinha um ponto de tensão, a curvatura serve pra isso, o ponto de tensão serve pra aquilo. Se a gente fizer, eu te garanto que você vai voltar com a unha certinha, sem quebra, a não ser, né, que aconteça um acidente, né, esse tipo de acidente pode até mesmo machucar a sua unha natural. Então, é muito importante que a gente realmente dê uma resistência para sua unha, né, para que seja mais difícil disso acontecer, tá? Então, aí o que acontece? A cliente adere, né, vai lá, faz o alongamento e simplesmente fica apaixonado na profissional. Por quê? Porque a unha teve durabilidade e você simplesmente fez, a outra profissional no caso, né, fez simplesmente o que a cliente queria e acabou perdendo a cliente, tá? Então, isso é muito importante. Gente, estou respondendo somente as perguntas aqui referente à polimerização, tá? E à curvatura. Outra coisa que eu queria falar com vocês também, vocês podem deixar aqui embaixo temas, tá? Para próximos ao vivo, né? Para as próximas lives, tá? Que aí eu vou olhar, vou vendo quais estão sendo as maiores dificuldades, a gente traz um novo assunto aqui e para uma próxima live, tá? Já que na próxima semana tem live novamente, né? Ai, gente, perdi uma outra aqui, mas eu consegui ler. Alguém falou, né, que fez um curso e que não conseguiu aprender nada de questão de curvatura, nada de ponto de tensão, nada da estrutura, né, vamos colocar assim. É muito importante, tá, que vocês na hora de escolher um curso para poder fazer, que realmente escolham um profissional que vocês realmente confiem, né? Procura um profissional capacitado, procura um profissional já que tenha tempo de experiência, procura um profissional que você possa procurar um aluno, ver se o aluno fez o curso, gostou, como é que tá a unha desse aluno, tá? Isso é muito importante. Valdiné, Grazi, a curvatura depende de um bom gel ou depende de um tempo de secagem? Dos dois, tá? Eu falei aqui que se o gel, tem muitos géis que não são de qualidade, que eles não completam essa polimerização, eles secam por cima, mas eles não secam por dentro, por isso a curvatura deles ficam abrindo, eles não seguram a curvatura. Por quê? Porque eles não conseguem completar essa polimerização, completar o ciclo, né, de polimerização, por isso ele não segura a curvatura, e isso não é legal e também é prejudicial, tanto para a unha, porque a unha pode dar manchas na unha natural, ele pode dar fungo na unha natural, e ele causa problemas alérgicos também na pele, né, no profissional, na cliente, então não é legal. Damiana, Grazi, quando eu faço a primeira curvatura, ela quis dizer que sempre fica muito amassado na ponta, né, na fibra. O segredo para você fazer a pré-curvatura na fibra é nunca pegar, gente, aqui na ponta, tá, ó? Não pegar aqui na ponta, sempre pegar aqui, ó. Sempre pegar aqui, ao invés de pegar na ponta. Peguem na área de estresse, tá, ó? Ao invés de pegar aqui na ponta, peguem na área de estresse. Porque ela não vai amassar demais, vai curvar tanto a ponta quanto o leito, né, a estrutura, e não vai amassar, não vai correr risco de quebrar também. Gente, quem tá entrando aí agora, né, depois provavelmente eu vou disponibilizar o ao vivo, né, claro que eu vou editar ele, vou cortar as partes que eu fico lendo aqui, né, mas ele vai entrar aí no canal, negativo. Ele vai entrar aí no canal, tá? Por partes, né? Para também não ficar muito comprido para vocês verem. Mas ele vai entrar aqui no canal, então depois quem entrou por último, quem entrou depois, pode rever aí que
O começo aí do ao vivo foi bem importante, eu explicando sobre a polimerização do produto, explicando também que vocês precisam realmente conhecer cada produto que vocês estão trabalhando, né? Porque muita gente pergunta qual o tempo de secagem de cada produto e não é dessa forma que funciona, né? Cada produto tem o seu tempo de polimerização, cada produto tem o seu tempo de curvatura e não só isso, porque às vezes, né, duas pessoas trabalham com o mesmo produto, mas essas duas pessoas têm cabines diferentes, então o tempo de secagem também vai ser diferente, o tempo de curvatura também vai ser diferente, tá bom? Então é importante vocês conhecerem cada produto que vocês estão trabalhando e também a cabine que vocês estão trabalhando. Grazi, cheguei. Salatiel. Ponto de tensão uma de cada vez, tá, gente? Ponto de tensão é um de cada vez. Histórias da Tati. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo carinho, tá? Ah, uma boa pergunta. É alguém que já sumiu aqui também perguntou se é normal a unha ficar flexível, tá? Não é. Quando ela tá flexível, significa que não houve a polimerização, tá bom, gente? Completa. Por quê? Às vezes você acaba de fazer um alongamento e quando você aperta o alongamento, ele tá flexível, né? Significa que não completou esse ciclo de polimerização, tá bom? Então, precisa de completar esse ciclo de polimerização. E tem gel, como eu falei, que não completa essa polimerização. Então, essa unha tende realmente a ficar flexível, ok? Grazi, vejo que algumas instrutoras colocam a presilha embaixo da unha e outras em cima. Por quê? Faz diferença? Sim, faz diferença, tá? Não é errado nenhuma das duas formas, tá? Depende do que eu quero deixar curvado, vamos colocar assim, né? Se eu coloco na ponta, eu vou manter aquela curvatura da ponta, né? Se eu coloco ela por cima, pegando meio de lateral, acho que eu tenho uma presilha aqui para poder mostrar para vocês. Se eu coloco, olha, embaixo, eu tô mantendo o que está, né, embaixo. Se eu coloco ela em cima, ó, eu tô mantendo a curvatura tanto da ponta quanto do leito, tá bom? Então essa é a diferença. Grazi, é verdade que tem que usar bloqueador solar para colocar a mão da minha cliente na cabine? O que vocês acham? Não, gente. A cabine ela não oferece risco nenhum, tá? Janaína, gente, quero só dizer que você mudou minha maneira de me enxergar como profissional. Nunca me imaginei nem o design e agora estou a caminho de me tornar top como você. Janaína, obrigada pelo carinho, tá, gente? Eu fico muito feliz. Assim, se eu pudesse, tá? Se eu pudesse abrir a cabeça de cada um, assim, e colocar algumas informações, abrir, assim, a mente de vocês, com certeza eu faria, tá? Porque cada um pensa de uma forma, né? É o que eu falei, tem profissionais entrando na área, cada um por um motivo, né? Tem gente que entra somente para ganhar dinheiro, tem gente que entra só porque gosta da profissão, tem gente que entra pelos dois motivos, e tem gente que entra por várias razões, né? Mas é muito importante, né, que o profissional que entre nessa profissão, ele entre realmente com a mente aberta, né, que ele entre querendo mais, querendo buscar e querendo realmente se tornar um profissional. Porque eu sempre falo isso, gente, fazer unha é muito fácil, né? Porque colar uma tip, colocar o gel em cima, muita gente faz. Praticamente assim, muita gente faz. A pessoa entra no canal, já assiste um vídeo e às vezes já faz às vezes até bem, tá, gente? Tem gente que é autodidata, né? Olha lá e já consegue fazer uma unha muito legal, um acabamento legal. Então, fibra, mesma coisa. Aplicar gel, colocar fibra, muita gente faz, tá? Mas a gente quer diferencial, porque hoje tem muita gente no mercado e daqui a pouco vai estar entrando mais, e como é que vai ser isso, né? Então a gente precisa ter diferencial, a gente precisa realmente conhecer sobre nossa profissão, precisa realmente nos ver como profissional, né? Às vezes as meninas falam, Grazi, mas você fala como se a gente tivesse, cara, falando de uma medicina, né? De uma área odontológica. Eu falo, mas por
que é menos importante? É tão importante quanto, por exemplo, Grazi, mas você acha que a unha precisa esterilizar o material? Sim, precisa, porque o dentista ele mexe com material cortante, o médico também, a manicure também, né? Se a gente utiliza a broca, a gente pode fazer um corte na unha da cliente. Se a gente usa um alicate de unha, a gente pode fazer um corte na unha da cliente. A gente trabalha com vírus, trabalha com bactéria o tempo todo. Então, a gente também precisa de esterilizar o material, né? Então, eu sempre falo, gente, a nossa profissão é tão importante quanto. Então, a gente deve realmente se ver como profissional. E quando a gente se vê como profissional, a gente passa isso para o nosso cliente também. A nossa cliente, ela começa a enxergar a gente de forma diferente. E até mesmo a gente começa a cobrar preço diferente, trabalhar menos, cobrar mais, né? Um valor justo, tá? E começa a realmente se tornar um profissional referência, porque as clientes elas começam a nos ver dessa forma. Eu quero fazer um alongamento, mas eu vou lá na Grazi para ver se eu posso colocar, vou mostrar minha unha para ela. Você tá entendendo? Eu fiz a unha com outro profissional, deu um problema aqui. Eu vou lá na fulana de tal para poder ver o que ela pode fazer por mim. Por quê? Porque ela consegue te ver como uma referência. Ela fez com outro profissional, mas ela acha que você é mais capacitado para poder olhar a unha dela e ver o que ela pode fazer, como reverter aquele problema, né? Então isso é muito legal. Então é isso que a gente tem que passar para os nossos clientes. Expor as unhas a calor, fogão, né? Primeiros dias do alongamento, pode abrir a curvatura? Sim, pode sim. Pode abrir a curvatura sim, tá? É claro que quando a gente vai fazer uma curvatura na unha da cliente, né? A gente leva a unha da cliente na cabine ou coloca o isqueiro na unha da cliente e a gente dá uma pressionada para quê? Para que o gel faça isso, né? E quando a cliente leva a mão em algo quente, por exemplo, gente, água quente não, tá? Eu tô falando assim, no fogo, alguma coisa assim, ela pode abrir, claro, gente, que ela não vai fazer isso aqui não, tá? Ela pode dar uma leve aberta, principalmente se o gel não tem aquele processo todo de polimerização, se ele não está completamente estabilizado, tá? Então ele tende a abrir sim um pouquinho, mas não vai abrir tanto, por quê? A não ser que você colocasse alguma coisa embaixo da unha para poder pressionar ela para abrir, tá bom? Aline, Félix, fico muito feliz, tá, Aline? Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui. Mary, Grazi, é necessário gel específico para ponto de tensão? Gente, gel para ponto de tensão é necessário usar um gel construtor, tá? Alice, Grazi, estarei no Manicure Experience só por causa de você, admiro o seu trabalho. Alice, que legal, vamos nos encontrar e tirar muitas fotos. Vai ser um prazer te ver lá, tá? Michele, Grazi, usar presilha por cima atrapalha a secagem do gel na ponta? Michele, é uma boa pergunta, tá? Gente, não. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que é muito importante a gente usar uma cabine que seja branca por dentro ou que seja de metal? Por quê? Porque o branco e o metal, eles refletem, né? Então, eles permitem, né, que aconteça essa polimerização, tá? Então, a presilha, ela não vai interferir na polimerização do produto, não, tá bom? Grazi, como fazer a curvatura no gel no molde? Solange, o gel no molde eu acho que é a unha mais fácil de fazer a curvatura, né? Por quê? Porque quando você faz o corte, né, do molde da forma certinha, né, de forma que o molde ele encaixe completamente na unha, que ele encaixe de forma correta na unha, ele automaticamente ele já faz aquele molde, né, para curvatura, tá? Então praticamente a unha já fica curvada, né? É claro que a gente usa aí a pinça, né, de curvatura para poder curvar essa unha, mas para poder curvar aqui, ó, né, o leito da unha, né? Mas a ponta já fica bem curvadinha.
Janaína, Grazi, faz uma live de dificuldades no início da carreira. É muito legal, gente. Esse assunto, com certeza eu vou anotar pra gente trazer para uma próxima live aí, tá? É o que eu falei, muita gente faz unha, mas muita gente não sabe como colocar essa profissão para frente. Às vezes, eu já recebi mensagem das meninas falando, Grazi, eu atendo somente para poder pagar as contas. Eu atendo, pago as contas, atendo, pago as contas. Nossa profissão é boa demais, gente, para a gente poder ficar somente atendendo e pagando as contas, né? Então a gente consegue mais, né? É o que eu sempre falo. Tem muita gente sobrevivendo, né, dessa profissão, sendo que tem como viver, né, dessa profissão. Então a gente precisa, é o que eu falei, né, no vídeo que eu postei aqui no canal. É fácil? Não é. É uma forma mágica? Também não é. Mas é impossível? Não é também, tá? A gente consegue sim, dá pra ganhar bem sim, tá? Inclusive teve uma mensagem aqui, né, que falava que eu tava falando de ganhos exorbitantes, né? E não é ganhos exorbitantes. Se você fazer as contas, né, claro, né, que tem pessoas que cobram R$40 uma unha. Eu acho um valor injusto, tá? Para profissional mesmo que tá trabalhando, tá? Então tem que ser um valor justo, um valor que seja justo do trabalho dela, ok? Mas a gente consegue ganhar ganhos altos sim, tá bom? Antigamente a nossa profissão era uma profissão muito desvalorizada, né? Às vezes a gente chegava no banco e falava com o gerente, né? O que você precisa, não sei o quê. Às vezes você vai toda arrumadinha, né? Você ia toda arrumadinha e o gerente falava assim, você trabalha com o quê? Eu sou manicure. Ah, tá. Era aquela coisa assim. Hoje já não, hoje isso mudou, né? Hoje a nossa profissão ela tá mais valorizada sim, e tem como a gente ganhar bem sim, tem como a gente se tornar uma referência sim. Então não é um ganho exorbitante não, só basta a gente querer e não adianta só querer. Muita gente quer, mas muita gente não faz, muita gente não coloca pra frente. Então tem que querer e tem que colocar pra frente, tem que buscar, tem que querer, tá? Quando a gente quer, a gente acaba buscando, a gente coloca realmente os nossos sonhos, né, pra sair do papel, tá bom? Uma pessoa que falou que você é muito bonita, um coreano. Ah, obrigada. Um coreano? Obrigada. Eu fiquei vermelha, ó. Gente, eu sou tímida, tá? Tem gente que acha que 4 mil por mês é exorbitante, mas não é. É o justo para um profissional. Profissional. Gente, é verdade. Eu costumo falar que a gente consegue ganhar aí de 3 a 7 mil reais por mês, tá? Se vocês fizerem, né, as contas, vocês vão ver que você atendendo 3 clientes só 3, gente, por dia, tá? Cobrando um valor justo, faz as contas para vocês verem quanto que dá. Então não é um valor exorbitante, não tô falando de atender tipo de 7 horas da manhã até meia-noite, eu tô falando de preço justo, né? E se você atender, colocar uma meta, né? Eu vou atender tantas clientes por dia, e você atender aquelas clientes por dia, você consegue um valor exorbitante, como a nossa amiga falou, né? Então, dá sim. Tá? É só querer, né? Que eu falei, colocar como meta e seguir aquilo e que tem sim, tá? Jamile, nossa, que pergunta polêmica, hein? Pergunta difícil, hein? Grazi, eu não tenho certificado profissional. Eu posso me considerar profissional, Grazi?